A paz do Senhor aos irmãos e irmãs. É um prazer estarmos reunidos aqui mais uma vez para a nossa reflexão de quarta-feira. Hoje eu pretendo fazer uma reflexão diferente, tendo em vista que se aproxima o Dia do Pastor. O Dia do Pastor Evangélico é celebrado aí no segundo domingo de junho. Não se esqueça, sempre no segundo domingo de junho é celebrado o Dia do Pastor Evangélico. E como eu estou pastoreando igrejas locais desde 2009, já são 11 anos de experiência pastoral, trabalhando como pastor, dirigente de igreja, eu há algum tempo decidi sempre fazer essa reflexão anualmente nas igrejas por onde eu tenho trabalhado, e eu penso que é uma reflexão importante, porque nos ajuda a pensar nesta relação entre o pastor e a igreja local, as pessoas da igreja local e o pastor. Eu gostaria inicialmente de parabenizar os amigos pastores. Eu pessoalmente me sinto privilegiado. 11 anos de trabalho pastoral é um privilégio muito grande. E hoje eu queria explicar isso para você sobre duas perspectivas. Por que é importante comemorarmos e celebrar o Dia do Pastor? Eu queria apresentar isso sobre a perspectiva do trabalho e sobre a perspectiva da vocação. São elementos importantes para a abordagem que eu quero fazer aqui hoje com vocês. E eu peço gentilmente que você nunca se esqueça. Segundo domingo de junho sempre é o Dia do Pastor. É um dia para ser lembrado da sua história, você que congrega, que faz parte de uma igreja local, que tem recebido de Deus homens tão preciosos para a sua vida e para a sua família. Para começar aqui então a falar sobre essa abordagem de hoje, pastor, trabalho e vocação, eu queria começar problematizando uma questão. Você conseguiria responder para mim, pensando aí no trabalho realizado por um agricultor, aquele trabalho realizado com a terra, o que é que você acha que dá mais trabalho? Dá mais trabalho para um agricultor abandonar a terra ou dá mais trabalho para um agricultor administrar a terra? Para ajudar nessa questão, vamos pensar isso sobre a perspectiva do esforço, ok? Quem você acha que realiza mais esforço? O primeiro agricultor que decide não administrar a terra para realizar a sua plantação, ele simplesmente abandona a terra. Ou você acha que quem realiza mais esforço é o agricultor que não abandonou a sua terra, ele decidiu então mexer com ela e fazer a sua plantação. Se pensarmos sobre a perspectiva do esforço, é claro que para um agricultor que administra a sua terra, ele sempre vai ter mais trabalho do que simplesmente abandoná-la. Abandonar o serviço da terra não exige esforço. Administrar a terra, sim, isso exige muito esforço. Quando um agricultor decide administrar a terra fazendo as suas plantações, ele vai se esforçar bastante para isso. Naturalmente, é claro, os resultados deste esforço que são empregados por um agricultor que decide administrar a terra é diferente dos resultados daquele agricultor que simplesmente decidiu abandonar a sua terra. Se ele não fizer nenhum esforço, ele não terá os mesmos resultados de alguém que se esforçou muito na sua plantação. Ou seja, o esforço de um agricultor é visto na qualidade da sua plantação. É tanto que o agricultor se esforça no seu trabalho, acreditando exatamente que ele conseguirá o melhor desempenho da terra e da semente. Se ele soubesse que aquela plantação não vingaria, ele não a faria. Ele só a faz por acreditar que vai conseguir um melhor desempenho da terra e da semente. Por isso,
tanto esforço. Agora, se nós pensássemos isso em outras esferas, será que nós também poderíamos dizer isso sobre outros profissionais? Será que outros profissionais também conseguem ter no esforço a resolução da qualidade do seu trabalho? Você pode perguntar a qualquer profissional destacado, e talvez você conheça alguns. Todos eles vão garantir que o esforço é a marca distinta de uma profissão, de alguém que se destaca dos outros. Um profissional destacado, ele não é conhecido apenas por falar que é esforçado. Na verdade, um bom profissional, ele é conhecido mais pelo que ele faz do que pelo que ele diz. As coisas que um bom profissional fazem já servem como elementos suficientes para dizer que ele é um bom profissional e que ele é esforçado naquilo que faz. Agora, se por exemplo você descobre que aí na sua cidade existe a melhor padaria do bairro, o que é que você espera quando você vai a essa padaria e decide então comprar ali o pão da melhor padaria do bairro? Você espera comer o melhor ou um dos melhores pães que você já se alimentou da sua vida. Por quê? Porque o que deu à padaria a reputação foi exatamente o esforço do padeiro em produzir um pão de qualidade. Já sabemos disso. O esforço será a marca registrada de um bom profissional. Agora, se a gente pensar essa perspectiva sobre o serviço realizado no templo, será que isso também se aplica aos serviços que são realizados nos templos? O serviço, por exemplo, do pastor. Será que todo bom pastor é uma pessoa que se esforça muito? É uma pessoa dedicada ao seu serviço, ao seu trabalho? É interessante dizer isso porque o pastor Charles Spurgeon nos faz uma constatação que é digna de nota e eu queria compartilhar ela com você. Ele diz assim: muitos pensam que temos pouco ou nada a fazer além de subir ao púlpito e derramar uma torrente de palavras 2 ou 3 vezes por semana. Mas deveriam saber que, se não passássemos muitas horas de estudo diligente, ouviriam sermões muito pobres. O que é que ele está nos dizendo? É que da mesma forma como um profissional da agricultura ou de qualquer outra profissão se esforça para obter bons resultados, o trabalho pastoral também exige muito esforço para se obter bons resultados. E veja que o Charles Spurgeon escreveu isso em 1865, há 155 anos atrás. Há 155 anos atrás, já se sabia que o trabalho pastoral é um trabalho de dedicação, um trabalho de esforço. Talvez você não saiba, mas uma pregação ruim, uma pregação de um pastor que não se dedica com zelo a isso, ela não demora mais do que 40 minutos para ser feita. Falando nisso, você consegue avaliar uma pregação como boa ou ruim? Antes de avançar aqui no nosso sermão, eu gostaria de abrir esse parênteses. Esse parênteses é importante para você ver o quanto o trabalho pastoral exige esforço e dedicação. Que critérios nós poderíamos utilizar para avaliar uma boa pregação? Bom, da perspectiva da homilética, da arte de falar em público, nós podemos colocar aqui pelo menos 3 critérios para avaliar uma pregação. Uma pregação será boa se ela for eficiente. Uma pregação será boa se ela tiver retórica. E uma pregação será boa se ela tiver eloquência. Eu explico a vocês. A pregação boa é aquela pregação que tem a capacidade de atingir objetivos. Ela é uma pregação eficiente.
O pregador sabe o que quer alcançar com as suas palavras, ele tem um objetivo. Não são palavras lançadas ao acaso. Segundo, uma boa pregação, ela é uma pregação onde a pessoa que está falando tem a capacidade de organizar as ideias. E talvez você já tenha percebido que nem todo mundo consegue fazer isso. Às vezes a pessoa começa falando de uma coisa, se perde e fala de outra, e de outra, e de outra, e não há continuidade de pensamento ou lógica naquilo que se entende. Uma pregação boa é uma pregação que tem retórica. Terceiro, uma pregação boa é uma pregação onde as ideias que estão sendo expostas são ideias claras. As ideias são compreensíveis. Isso nós chamamos de eloquência. Eu não estou colocando nem aqui os critérios de interpretação. Os critérios de interpretação que a gente conhece como hermenêutica. Muita gente acha que essa parte mais importante, a hermenêutica, a interpretação do texto. Na verdade, eu também penso que uma pregação ruim começa na má interpretação. Ou seja, um pastor que quer fazer uma boa pregação, ele vai suar a camisa para estudar o texto bíblico e para torná-lo conhecido àqueles que o ouvem. Bem, eu fecho esse parêntese para retomar a questão que o Charles Spurgeon nos disse. Ele disse assim: muitos pensam que temos pouco ou nada a fazer, além de subir ao púlpito e derramar uma torrente de palavras 2 ou 3 vezes por semana. Mas deveriam saber que, se não passássemos muitas horas de estudo diligente, ouviriam sermões muito pobres. Mas, gente, infelizmente, essa constatação dita pelo pastor Charles Spurgeon, ela não é recebida com bons olhos em nossos dias. Em nossos dias, não se pensa o trabalho pastoral como um trabalho de esforço e dedicação. Atualmente, muitas pessoas e até algumas igrejas locais acreditam que o ministério pastoral não precisa de esforço. Basta apenas sermões com grandes convicções e as suas alegorias. O resultado é que vemos surgir em nosso tempo números sem precedentes de pastores que não estão dispostos a se esforçar para exercerem o seu ministério. Eles estão pensando em outras questões que não aquelas para a qual o ministério deve ser exercido. E eu vou tocar nesse ponto no segundo momento do sermão, quando falar sobre vocação. Agora, se você fica incomodado quando eu digo a você que o ministério é uma profissão, que tem que haver dedicação, um trabalho árduo, deixa eu te tranquilizar sobre isso. Eu estou usando essas expressões trabalho e profissão para falar do ministério, porque essas são expressões que a própria Bíblia se utiliza para falar sobre o ministério pastoral e o ministério de estar na igreja. Eu cito aqui para vocês 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 17 e versículo de número 18. Paulo diz assim: os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino, pois as Escrituras dizem: não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem seu salário. Então veja que entender o ministério como trabalho não é um exagero, é um elemento bíblico. E Paulo está defendendo isso. Os presbíteros que estão nas igrejas locais, trabalhando de casa em casa, dedicando-se ao ensino das Escrituras de casa em casa, essas pessoas que fazem isso, eles estão exercendo um trabalho ministerial, um trabalho árduo, um trabalho dedicado. Agora, essa mentalidade de realizar um trabalho árduo, um trabalho dedicado, de se dedicar
ao estudo da palavra, ensinar a palavra aos irmãos e irmãs, ele tem sofrido aí ataques dessas novas compreensões do nosso tempo. Em nosso tempo, há uma mudança nessa mentalidade. Muitos cristãos acham que o ministério não precisa ser um trabalho tão dedicado e tão sério. Existem pessoas que acham que não é necessário fazer nenhum esforço. Você precisa apenas entrar, apenas estar no ministério e ponto final. Inclusive, essas pessoas que pensam isso, elas desprezam completamente os critérios bíblicos para a ordenação ministerial. Elas não são irrepreensíveis, não são maridos de uma só esposa, não dominam bem a palavra da verdade, não são cheios do Espírito Santo, são profissionais liberais, desocupados e coisas do tipo. Não todos, mas muitos pastores têm entrado no ministério sem terem qualidades bíblicas para isso. Eles se apegam às questões subjetivas. E o que é questão subjetiva? Eu sinto que eu quero ser pastor. Eu ouvi algo que me disse que eu tinha que ser pastor. Alguém me falou. Eu queria deixar isso claro a você. Ninguém pode ser pastor se ele não tiver critérios bíblicos para isso. Isso vai entrar no segundo ponto da vocação, mas é importante você entender isso. Só existem critérios bíblicos porque para ser pastor é um trabalho sério. Não pode ser uma coisa da sua cabeça. A gente não pode desprezar o que a Bíblia diz sobre o que é ser pastor. A gente precisa tratar isso com honestidade. E o problema dessa falta de seriedade em ser pastor, em pensar em critérios sérios e honestos, ele tem feito surgir aí muitos oportunistas que tentam tirar ganhos e lucros em cima dessas falsas referências que as pessoas criam. Pessoas recebem mensagens de celular, e-mails do tipo: você tem chamado para ser pastor? Seja pastor agora. Faça isso em 6 meses com um curso de pastor que nós estamos vendendo aqui pelo nosso site e você vai pagar, em 6 meses você será pastor. E por que eu preciso explicar isso a você? Porque um seminário regular que forma pastores, geralmente ele demora 4, 5 anos de estudo e de dedicação para servir o ministério como pastor. O que se vende por aí pela internet são seminários de 2 dias, 3 dias, 1 semana, 6 meses no máximo, onde as pessoas já saem de lá com os seus certificados. E se você não conhece isso, me permita colocar aqui um exemplo real. Esse exemplo é real exatamente deste certificado de pastor que está sendo vendido. Você paga pelo curso, faz o curso em 6 meses, eles te dão então a credencial de pastor. E lá no site dessa faculdade que vende o curso para pastor está escrito assim. Eu vou ler para você e você vai perceber que coisa estranha. Credencial pastor. O portador está habilitado a criar e dirigir igrejas, ministrar em público, jornal, rádio, TV e internet, em cadeias, presídios e hospitais. Louvar, orar, ungir e batizar. Distribuir mensagens e Santa Ceia. Não pode ser impedido ou dificultado pelo poder público. Em caso de prisão, tem direito a 2 pontos. Comunicar um advogado. Transporte individual e cela especial separada dos presos comuns. Eu não sei se você entendeu o que eu li, mas isso é um absurdo completo. Esse tipo de pastor, ele não é um pastor bíblico, isso aqui é um faz-tudo. Ele canta, ele tem direito a cometer crimes e estar com a cela especial, ele tem direito a abrir e fechar a igreja a hora que quiser. São anomalias que fazem muito sucesso exatamente porque não exigem muito do público. Não exige dedicação, não exige esforço.
Existe apenas pagamento. Existe apenas pagamento. E se você pagar, você pode ser um pastor. Aqui eu preciso confessar algo a vocês, que trabalhando aqui em alguns cursos de teologia, não são poucas as vezes em que eu encontro pessoas que não têm vergonha de assumir isso. Eles estão fazendo cursos apenas para poderem ser ordenados. Eles não têm interesse nenhum em se dedicar às escrituras. Eles não fazem isso com afinco, não há prazer, não há trabalho, há oportunismo, há desleixo com as coisas de Deus. Gente, quanto de esforço se deve esperar para o trabalho ministerial de um pastor? Bem, se você não concorda com o que eu tenho dito aqui, que a marca registrada de um bom profissional é o esforço que ele realiza, e nesse sentido, o pastor tem que ser alguém esforçado no trabalho ministerial. Eu gostaria de acrescentar outro argumento. Além do trabalho, pastor também é uma vocação. Um pastor deve se esforçar no ministério por ter a clara convicção que ele foi chamado por Deus para o serviço do ministério. Eu explico isso a vocês a partir do texto de Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18. Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Se alguém perguntar a um pastor por que ele se esforça tanto, porque ele se dedica tanto no serviço ministerial, porque ele se prepara tanto para o serviço ministerial, a resposta dele provavelmente seria essa de Tiago. Porque eu fui chamado para isso. Essa é minha vocação. Parafraseando esse texto, eu preciso viver de forma compatível com a fé que eu creio. E como eu acredito que fui chamado para ser pastor, eu tenho que viver de maneira compatível ao ministério. Porque senão a minha fé será sem obras e é vazia, completamente vazia. Um pastor se esforça exatamente por ter a convicção de que ele foi chamado por Deus para aquele trabalho. E ele não pode viver de forma incompatível a este chamado. Não basta apenas dizer que é pastor. É preciso trabalhar como pastor. É isso que Deus espera de um pastor. É isso que uma igreja local também deveria esperar de um pastor local. A igreja local deveria esperar esta convicção. Porque a vocação é exatamente a maneira como Deus vai chamar pessoas para cumprirem propósitos divinos. Deus pode vocacionar alguém para ser médico, ele pode vocacionar alguém para ser policial, ele pode vocacionar alguém para ser um professor, uma dona de casa, um agricultor, enfim. A vocação de uma pessoa consiste dela servir a Deus para, a partir desse chamado específico, cumprir um propósito divino. Agora veja, da mesma forma como Deus pode vocacionar um médico, pode vocacionar um policial, pode vocacionar um professor e tantas outras profissões, Deus também vocaciona homens para serem pastores, para trabalharem como pastores. A minha vocação é ser pastor. Toda vocação parte dessa premissa, e essa premissa é importante. Foi Deus quem me chamou para servi-lo fazendo o que eu faço. O ministério pastoral é uma vocação. Foi Deus quem chamou os pastores para, através do seu trabalho, cumprir um propósito divino.
Ah, pastor, mas você está falando isso porque você é pastor. Tem como você me provar que Deus chamou pastores para vocação pastoral, para trabalharem como pastores? Tem. O texto bíblico é um texto importante para a gente pensar a vocação. E eu quero ler com você. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11 e o versículo de número 12. O texto bíblico que nós vamos ler diz assim, acompanhe comigo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Não fica claro para você que é Deus quem vocaciona pastores e que ele tem propósitos para isso? Então, por que um pastor deve se dedicar? Ele se dedica porque ele tem consciência da sua vocação. Ele se dedica porque sabe que foi chamado para este trabalho. O que um pastor faz depois que ele descobre que foi chamado por Deus para o ministério? Ele passa a viver de forma digna de quem foi chamado. Porque como Paulo diz aí no versículo 1, e depois você pode ler, você vai perceber, o chamado vai moldar o nosso comportamento. É porque eu fui chamado para isso que eu vou me dedicar e me esforçar nesse sentido a cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Por isso que quando alguém pergunta qual é a minha profissão, eu sempre respondo: meu trabalho é ser pastor. Para isso eu fui vocacionado. Enquanto trabalho e me dedico à frente de igrejas, não com título, mas à frente de igrejas, servindo pessoas. E tenho feito isso pelo privilégio divino há 11 anos. Que privilégio que Deus tem me dado de estar trabalhando como pastor. Este é o meu trabalho porque eu fui chamado para ele. E aqui eu queria terminar com duas palavras. Uma palavra aos membros de igreja, cristãos, de igrejas locais, e outra palavra aos meus queridos amigos pastores. Deixa eu falar primeiro com você, querido membro. Eu tenho há 11 anos trabalhado como pastor. E perdi a conta de quantas vezes eu recebo imagens desatualizadas sobre o dia do pastor. Todos os anos isso acontece. Porque como o dia do pastor acontece no segundo domingo, o mês que o segundo domingo muda, a imagem muda. Então, por exemplo, aí tem uma imagem que circula que diz que o dia do pastor é dia 8. Aí todo dia 8 eu recebo, olha, parabéns pelo dia do pastor. Às vezes nós nos esquecemos de uma profissão tão importante, que fala tanto daquilo que Deus tem feito nas nossas igrejas locais. Deus tem dado presentes a vocês, pastores. E você não deve esquecer-se dessa data. Segundo domingo de junho é o dia do pastor. É o dia de você agradecer ao pastor que tem atuado aí na sua igreja, pelo esforço que ele tem feito junto com a sua família para cuidar da alma de vocês. Eu queria aconselhar você, querido membro, se o pastor da sua igreja local mudou, não deixe de parabenizar aquele que já foi um dia o seu pastor, que um dia já se dedicou ao cuidar da sua alma. Ele um dia trabalhou para fazer você crescer em Cristo Jesus e amadurecer na fé. Esse conselho é importante. É um dia especial. E não use justificativas do tipo, todo dia é dia do pastor. Claro que não. A gente diz isso quando esquece a data. Não esqueça essa data. Estabeleça este compromisso com a sua igreja local e com o seu pastor local. Lembre-se sempre disso.
Marque na sua agenda. É um dia de festa e de celebração, porque Deus tem nos dado pastores que têm cuidado de nós. O segundo ponto, e aqui eu queria terminar, é uma palavra aos pastores amigos. Pastores amigos, eu queria deixar a vocês uma última citação de Charles Spurgeon e aqui terminar o meu sermão. Charles Spurgeon disse o seguinte: seremos conhecidos mais pelo que fizemos do que pelo que dissemos. À semelhança dos apóstolos, espero que nosso monumento seja os dos nossos atos. Há no mundo inúmeros bons irmãos que são pouco práticos. A doutrina da segunda vinda os empolga de tal modo que permanecem contemplando o infinito, e por isso devo adverti-los. Varões, por que estáis olhando para o céu? O fato de que Jesus há de voltar não é razão para estar se mirando o firmamento, mas incentivo para que trabalhemos no poder do Espírito Santo. Pastor, Deus te chamou para isso. E Ele te chamou porque Ele sabia quem estava chamando. Acredite no chamado do Senhor. Se empenhe no seu ministério. Deus não te chamou para levantar paredes. Deus não te chamou para tomar café. Deus chamou para ser pastor. Não para ter o título pastor, mas para trabalhar como pastor. Trabalhar. Pastor é um trabalho. E você precisa desenvolver o seu trabalho. Você precisa desenvolver o seu trabalho no poder do Espírito Santo. Você foi chamado para isso. Eu queria agradecer a você, pastor. Obrigado pela sua dedicação ao ministério. Eu, a Igreja de Cristo, temos muito apreço por você. Pela forma gentil e amável como tem se dedicado a Cristo Jesus. E são a esses pastores que eu deixo a minha gratidão. Homens sobre os quais nós nos podemos colocar sobre os seus ombros para ver mais longe. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.